A figura do bode foi criada por Eliphas Levi, reconhecido por muitos na história como um grande ocultista. Eliphas Levi escreveu um livro que foi publicado com o seguinte nome: Dogma e Ritual da Alta Magia. Isso ocorreu no século XIX. Eliphas Levi, na publicação desse livro, ele traz um desenho. O desenho que ele traz, que ele criou, era a imagem do que conhecemos por Baphomet. Eliphas Levi, quando coloca esta imagem em seu livro, ele tem o intuito de demonstrar, através da linguagem simbólica, os elementos, os arcanos, os mistérios, que podem ser estudados e compreendidos, que se encontram entre o céu e a terra. A percepção oculta da realidade, que precisa ser estudada e desvelada pelos iniciados, para que eles possam compreender quais são as reais forças ou energias que movem este mundo, que movem a realidade. Você já conseguiu compreender minimamente que esta imagem foi desenvolvida para ser estudada? É apenas um símbolo e não adorada ou venerada. E que você verá adiante que ela não tem nenhuma representação satânica. Começando a observar o desenho do Baphomet de cima para baixo, temos no centro, acima de sua cabeça, uma tocha aérea acesa, que representa o elemento fogo. Temos 2 chifres em sua cabeça, que representa poder, elevação, as potências da natureza. Temos também em sua testa o pentagrama, que representa os 5 elementos: a terra, o ar, o fogo, a água e o éter. Quando olhamos para suas 2 asas, estamos vendo o elemento ar representado. Os seus 2 pés, com cascos, representa o elemento terra. No seu ventre, com escamas de peixes, representam o elemento água. O Baphomet tem seios. Estes seios representam a fecundidade, os elementos femininos da natureza. Frente ao seu ventre se ergue o caduceu, símbolo do equilíbrio e também do antagonismo. O seu braço, apontado para cima, significa a água que evapora e que se torna nuvem para dar início ao ciclo de fecundidade. O seu braço, voltado para baixo, significa a água que cai sobre a terra, regando-a e trazendo fecundidade. Ou seja, os braços Solve, Coaduna, significam o estágio de transição do elemento água, que é o elemento primordial de fecundação, transição e potencialização dos demais elementos. As luas, acima e abaixo, demonstram a máxima: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. São as representações do macrocosmo e do microcosmo. A cabeça é de um bode. O bode representa a pujância, a libido, a força de procriação.
o impulso gerador, o impulso criador de todas as coisas. Diversos grupos se apropriaram desta imagem. Diversos grupos de diversas religiões, diversos cultos, diversas seitas se apropriaram do desenho desenvolvido para fins didáticos de Eliphas Levi. E muitos destes grupos passaram a idolatrar, venerar e adorar este desenho, esta imagem. Mas isto, historicamente, não tem nada a ver com a história da maçonaria. Mas como esta imagem foi associada à maçonaria ou a maçons? Porque por mais de 100 anos os maçons sofrem ataques, calúnias e difamações. Adoradores de Satanás, adoradores do bode. O responsável, inicialmente, por tais associações foi o jornalista e escritor Léo Táxio. Nascido na França no século XIX, Léo Táxio, ele escreveu um livro e na capa deste livro ele coloca o desenho de uma suposta reunião maçônica com a imagem do bode de Eliphas Levi sobre todos os maçons, como se os mesmos o adorassem. Léo Táxio escreveu várias obras, não somente obras antimaçônicas, mas também obras anticatólicas, obras contra a igreja. Léo Táxio foi um homem não muito confiável ao seu tempo, tendo problemas e discussões com diversas autoridades do meio religioso. Léo Táxio trouxe muita confusão, fraude e escândalo ao seu tempo, prejudicando a reputação não só de pessoas ligadas ao clérigo católico, mas também de homens que eram vinculados a sociedades discretas como a maçonaria. Obviamente, estudiosos da magia terão contato com a obra de Eliphas Levi. Obviamente, homens que estudam filosofia, que estudam a história antiga, a linguagem e a representação simbólica, irão se interessar pelas publicações de Eliphas Levi. E compreendendo aquilo que ele quis expressar com o seu desenho de Bafomé, poderão compreender esta obra como relevante para a propagação dos ensinos ou dos mistérios através da linguagem simbólica. Por isso não será incomum você ver este desenho como um monumento exposto em praças, em locais públicos ou até privados, tendo a sua construção não somente financiada por pessoas ocultistas, mas por pessoas também que são amantes do estudo da linguagem simbólica. Grandes personalidades do mundo, grandes mentes, foram associadas a este símbolo, não porque eram adoradores de uma entidade, mas porque nas ações destes homens, ou reconhecidamente a estes iniciados, há o reconhecimento da compreensão que os mesmos desenvolveram ao longo da vida acerca dos mistérios, dos arcanos, dos símbolos ancestrais, de uma tradição primordial legada aos homens ao longo da história humana.